vamos nesse instante agradecer ao nosso Divino Mestre Jesus, a Deus nosso Pai infinitamente amoroso, pela oportunidade de aqui nos encontrarmos entre irmãos e irmãs, de corações reunidos em fraternidade, com o desejo de aprender sempre mais, buscando as bênçãos do Divino Mestre, Jesus. Dá-nos nesta noite receber a Tua proteção, receber o amparo e a assistência dos nossos orientadores espirituais, nossos anjos de guarda, que possamos aproveitar a melhor parte das lições que hoje receberemos. Ampara-nos, Jesus, nessa jornada, e nós agradecemos sempre por esta oportunidade bendita. Que a espiritualidade bondosa que assiste e orienta as atividades da Casa do Caminho possam, Jesus, envolver o nosso companheiro Vanildo para a tarefa que hoje ele vai realizar aqui junto a todos nós. Graças te damos e permaneça conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Vanildo, a palavra é sua, fique à vontade. Muito obrigado. Aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos imensamente por mais esta oportunidade. Agradecemos a estes irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes nos dois planos da vida. Estes irmãos que se encontram conectados aqui conosco nestes canais para estudarmos juntos. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de continuarmos nesta busca incessante por conhecermos a verdade. E por isso, nós agradecemos mais uma vez a Deus. Agradecemos a Deus pela vida, agradecemos a Deus por todas as oportunidades que Ele vem nos concedendo ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos, não podemos deixar de agradecer pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu particularmente agradeço imensamente pela confiança depositada neste humilde trabalhador da Seara do Cristo, pela confiança de todos vocês que aqui se fazem presentes para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje aqui nos encontramos com alegria para atendermos a mais este compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Casa do Caminho, que fica localizado aqui em Goiânia, mais especificamente no Jardim Pompeia, Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil. Estamos aqui falando para o mundo, não apenas para Goiânia, mas para o mundo. Então, muito obrigado a todos e a todas. Então, hoje aqui nos encontramos, conforme a proposta previamente ajustada, para falarmos mais uma vez com base no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item de número 16, que tem como título A Indulgência. A indulgência é uma mensagem belíssima, organizada aqui por Kardec, recebida em 1863 e foi assinada por um espírito que identificou simplesmente com o nome de José. José
espírito protetor. Então José, sem sombra de dúvida, um espírito altamente esclarecido, escreveu da seguinte maneira acerca da indulgência, já que a indulgência é uma daquelas que fazem parte daquele conceito de caridade, segundo o entendimento de Jesus, conforme está lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos sobre a caridade no entendimento de Jesus. Então, a indulgência faz parte daquela definição de caridade praticada por Jesus, a caridade moral. Então, naquele questionamento que Kardec fez na 886, os espíritos amigos responderam da seguinte maneira, que Jesus entendia, entende e praticou, demonstrou na prática a caridade da seguinte maneira: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então aqui hoje vamos falar apenas de uma parte deste tripé da caridade segundo Jesus, a indulgência, nas palavras do Espírito José. Então José, ele começa nos orientando, nos esclarecendo da seguinte maneira, se dirigindo em especial aqui aos espíritas, mas sem sombra de dúvida que estas palavras se dirigem a todos os seres humanos, independentemente de serem espíritas, de serem cristãos ou não. Então José diz da seguinte maneira: queremos falar-vos hoje da indulgência. Queremos falar-vos hoje da indulgência, este sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual, infelizmente, bem poucos fazem uso. Então aqui, irmão José, ou José, espírito protetor, nos chama a atenção acerca deste sentimento doce e fraternal que todos nós, todas as criaturas de Deus, deveriam alimentar uns para com os outros, mas que infelizmente bem poucos de nós fazemos uso da indulgência. E aí ele acrescenta da seguinte maneira, que a indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles. Então esta é uma das características da indulgência, que não vê o defeito dos outros, e se vê, faz questão de não evidenciar os defeitos, faz questão de não divulgar estes defeitos. Mas é importante lembrarmos que ser indulgente não é ser conivente, não é passar mão na cabeça. Como se diz hoje popularmente, não é passar pano. Sem sombra de dúvida que isto não é indulgência. Então, indulgência, sem sombra de dúvida, é bem diferente. Então, aqui ele nos fala deste sentimento doce e fraternal que evita evidenciar os defeitos dos outros de divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma desculpa para eles. Desculpa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. Então aqui ele acrescenta que a indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço.
Então, quando nós nos comportarmos verdadeiramente com indulgência em relação aos defeitos dos outros, sem sombra de dúvida que nós não mais nos ocuparemos com os maus atos dos outros. E aí ele acrescenta: não faz observações chocantes, nem tem nos lábios censuras. Então, quando nos comportarmos verdadeiramente com indulgência, não faremos observações chocantes em relação ao comportamento equivocado dos nossos irmãos e irmãs de jornada, nem tampouco teremos em nossos lábios as censuras. Apenas teremos conselhos e, as mais das vezes, conselhos velados. E ainda ele diz: quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Então, quando nós usamos os nossos lábios, usamos o nosso verbo para criticar os outros, nossos irmãos e irmãs de jornada, que consequência se há de tirar das nossas palavras? Conforme nos diz o apóstolo Tiago sobre o uso da língua, é preciso, sem sombra de dúvida, muita vigilância, porque a língua, aqui comparando-se com o nosso corpo físico, um órgão tão pequeno que pode nos levar às culminâncias, assim como pode nos levar às profundezas, conforme nos orientam os espíritos amigos. Então, sem sombra de dúvida, que aquelas palavras de Jesus, quando ele nos falou, nos orientou, nos pediu para que vigiássemos, sem sombra de dúvida, que é preciso vigiar após aquela vigilância do nosso pensamento, que é o nascedouro de tudo, é preciso vigiar o uso da nossa língua, conforme nos diz aqui o Espírito José. Que consequências teremos quando usamos incorretamente as nossas palavras? É por isso que Emmanuel, aqui no Livro da Esperança, no capítulo de número 26, que tem como título Falar, ele escreveu, com base neste item número 16, sobre o uso da língua, para usarmos o nosso verbo constantemente construindo e não demolindo ou destruindo. Então José, ele segue dizendo o seguinte: a de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós criticamos os outros, quando nós criticamos aquelas escolhas equivocadas dos nossos irmãos e irmãs de jornada, nós estamos nos colocando desta forma, nós estamos nos colocando naquela condição de melhores do que os outros, que valemos mais do que os outros. E aí ele diz: ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Então é um questionamento muito importante, um questionamento filosófico e profundo para todos nós. Ó homens, homens no sentido genérico, homens e mulheres, quando será que nós iremos julgar os nossos próprios corações? Quando é que nós iremos julgar os nossos próprios pensamentos? Quando é que iremos verdadeiramente julgar os nossos próprios atos, sem nos ocupardes com o que fazem os nossos irmãos de jornada? Porque, sem sombra de dúvida, quando nós nos ocupamos com o que os outros estão fazendo, seja de certo ou errado, nós estamos cuidando da vida dos outros, nós estamos esquecendo ou nos esquecendo
de cuidarmos da nossa vida. É por isso que José nos faz aqui este questionamento: quando é? Quando é que nós iremos nos ocupar da nossa vida, cuidar da nossa vida e deixar que os outros cuidem da vida deles? E aí ele faz um outro questionamento: quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Porque olhar severo nós temos sobre os outros, sobre as atitudes equivocadas dos outros. É por isso que ele nos questiona aqui: quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos e não sobre os outros? Sem sombra de dúvida que precisamos ser severos, não para com os outros, severos para conosco e indulgentes para com as outras criaturas. Assim nos orientam os espíritos amigos. E assim nos fala irmão José na sequência: sede, pois severos para convosco, indulgentes para com os outros. Sede, pois, severos, e via de regra, nós invertemos isso aí, somos severos para com os outros e passamos a mão na nossa cabeça. Não somos indulgentes para conosco, mas passamos a mão, somos coniventes com as nossas atitudes equivocadas. Mas aqui José, ainda sendo boníssimo para conosco, ele nos questiona, ele nos orienta: sede, pois, severos para conosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos, nos conclama José, lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais. Então Deus, que é quem poderia condenar, mas Deus não condena, Deus é amor absoluto, Deus é misericórdia infinita e nos conhece na intimidade profundamente. Então Deus desculpa tudo aquilo que nós culpamos, tudo aquilo que condenamos nos outros. Deus desculpa, Deus nos oferta oportunidades para a corrigenda. E aí ele diz ainda da seguinte maneira: porque Deus conhece o motivo de todos os nossos atos. Deus conhece todos os motivos pelos quais nós nos equivocamos, porque Deus nos conhece desde quando nós saímos das suas mãos, simbolicamente falando. E aí ele diz da seguinte maneira: lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes e que condenamos os outros, nós teremos quiçá cometido faltas mais graves. Então, quando nós apontamos, condenamos nos outros os equívocos, via de regra nós cometemos naquelas oportunidades ou em outras oportunidades faltas bem mais graves do que aquelas que condenamos nos outros. E aí ele conclama mais uma vez: sede indulgentes. Sede indulgentes, meus amigos, meus irmãos, porquanto a indulgência atrai. A indulgência, além de atrair, a indulgência acalma. Além de acalmar, a indulgência ergue ou reergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então assim encerra esta mensagem belíssima, irmão José, nos chamando a atenção: sede indulgentes, meus amigos, meus irmãos, porque a indulgência atrai boas energias, a indulgência acalma todos os ânimos, a indulgência ergue todos aqueles que estão caídos, ao passo que o rigor desanima, o rigor afasta, o rigor irrita. José, Espírito Protetor, 1863. Então assim encerra, irmão José, estas belíssimas reflexões
acerca da indulgência. E aí fechamos aqui este parêntese com o irmão José, neste item 16 do capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, para buscarmos mais esclarecimentos, bebermos neste manancial inesgotável que é a doutrina espírita, bem como as suas obras complementares. E dentre estas obras complementares, Emmanuel, André Luiz, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e tantos outros benfeitores que estão constantemente conosco a pedido de Jesus. Então, no capítulo 26 do Livro da Esperança, Emmanuel, na parceria maravilhosa com Chico Xavier, ele escreve acerca da indulgência. Buscou como referência uma frase do item 16, deste item que acabamos de refletir com base nele e com base em palavras de Jesus, anotações de Mateus, lá no Sermão do Monte, capítulo 5, item ou versículo número 37, onde Jesus nos falou: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Então aqui Jesus nos falou também acerca da indulgência no uso da nossa fala. É por isso que o capítulo 26 tem como título Falar. E aí começa Emmanuel nos falando da seguinte maneira: falando, nós construímos. Sem sombra de dúvida, aqui Emmanuel está nos falando acerca do uso correto do verbo. Falando, construímos, porque quando usamos incorretamente, conforme já referenciamos anteriormente, quando falamos incorretamente, nós destruímos, nós prejudicamos. E aí Emmanuel acrescenta: não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia. Ou seja, é preciso ter indulgência. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções de reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Então, naquelas oportunidades difíceis da nossa vida, que todos nós já enfrentamos e com certeza todos nós ainda iremos enfrentar, é preciso, conforme nos chama a atenção Emmanuel, é preciso destacar os ângulos daquelas dificuldades, os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Esperança do verbo esperançar, aquela atitude constante, não aquela esperança de braços cruzados, a esperança de esperar, mas a esperança de agir, de sair do estado de inércia e construir. Então aqui Emmanuel nos fala na sequência: não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhe sofreram um impacto doloroso. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que em muitas situações nós acompanhamos e temos apreço, ficamos, digamos assim, doloridos por aqueles que tombam nas ruas, mas é preciso igualmente, conforme ele nos diz, ter compaixão respeitosa por todos aqueles que resvalam em queda moral.
Porque não é simplesmente queda física. A queda moral, sem sombra de dúvida, ela ainda é mais desastrosa do que a queda física. E aí ele diz na sequência: se motivos surgem para censuras, se você tem algum motivo para censurar alguém, se surge algum motivo para censurarmos alguém, cumpre o dever que te assiste, mas lembra que o estupim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos da fúria antes que estourem na cólera. Então aqui ele nos chama a atenção desta forma: se for necessário censurar, censure, mas é preciso, sem sombra de dúvida, que tenhamos a nossa consciência tranquila do nosso dever cumprido, do dever que nos assiste. E é preciso também, antes de censurar, é preciso lembrar que o estupim é suscetível de ser apagado antes da explosão e é preciso reprimir os ímpetos de fúria antes que estourem a cólera. Em várias circunstâncias, a indagação injusta é chamada a reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como o fogo. Prestemos atenção nestas palavras de Emmanuel, onde ele nos diz que em várias circunstâncias a indignação justa é chamada a reposição do equilíbrio. Não tem problema nenhum você ficar indignado, você ficar indignada, mas manter o equilíbrio. E aí ele diz, mas esta indignação deve ser dosada como o fogo. Porque em muitas situações nós precisamos dosar o fogo, e dosamos isto todos os dias, várias vezes em nossos lares. E é exatamente isto que ele fala, ó. Mas deve ser dosada como o fogo, quando trazido ao refúgio doméstico para a execução de limpeza ou para o preparo dos nossos alimentos, sem que, por isso, tenhamos a necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Então o fogo, sem sombra de dúvida, muito benéfico, necessário, imprescindível para a nossa vida, mas é preciso ser dosado, porque senão queima tudo. Assim também é a indignação justa, que precisa ser dosada. E aí ele acrescenta na sequência: larga a sombra de ontem as pedras que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste, e o sol do novo dia nos chama a incessante transformação. Conversa em trabalho renovador, e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas. Não nos detenhamos em demasia sobre as mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Então não podemos de forma alguma desperdiçarmos tempo e energia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias, porque senão nós iremos desperdiçar todo esse tempo e energia de forma inútil, sendo que poderíamos estar usando tudo isto de forma útil. Então ele fala para despendermos tempo e energia apenas um espaço breve, um espaço mental muito breve, parecido com aquele tempo que levaríamos para retirar uma pedra do nosso caminho ou remover um espinho dos nossos pés. E aí Emmanuel, para encerrar estas reflexões, ele ainda diz: não somente o mal, senão não comente, ou melhor, não comente o mal,
senão para exaltar o bem. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo. Então, junto do desespero, junto do desesperado, é preciso que providenciemos o consolo, sem a pretensão de ensinar, e renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha a mancheias em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Então é preciso, sem sombra de dúvida, providenciar consolo, sem aquela pretensão de ensinar. É preciso levar a bondade divina a todos aqueles que se encontram em desespero, aqueles que se encontram em dores, aqueles que estão chorando. E aí Emmanuel encerra dizendo o seguinte: ilumina a tua palavra. Então é preciso equilíbrio, é preciso bom senso, é preciso harmonia, é preciso iluminar a nossa palavra. Deixa que ela te mostre a compreensão e o amor, onde passes, sem esquecer o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Então assim encerra Emmanuel, que é preciso iluminar a palavra, é preciso que tenhamos o cuidado de usarmos o nosso verbo assim como usou Jesus o seu verbo, usarmos a nossa língua assim como usou Jesus a dele. Usar a nossa língua construindo constantemente, usarmos a nossa língua com equilíbrio, usarmos a nossa língua sendo verdadeiramente indulgentes. E ser indulgente, sem sombra de dúvida, é termos aquela disposição constante em perdoar, é termos aquela disposição constante em sermos misericordiosos, em sermos clementes, em desculparmos, em perdoarmos, em sermos tolerantes. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço fraternal a todos e a todas, e até breve, até muito breve, quando pretendemos voltar a nos reencontrar para continuarmos nesta busca incessante por conhecermos a verdade, consequentemente, saindo das trevas da ignorância. Abraço fraternal a todos e até breve, na luz do Senhor Jesus.